Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um vídeo de Moral Orel. Hoje nós vamos falar de um personagem que é 8 ou 80, ou você ama ele ou você simplesmente odeia. Aquele que não é só um comedor de casadas, mas é um excelentíssimo comedor de casais. Aquele que não é marmita de casal, mas ele mesmo faz do casal a sua marmita. O técnico Daniele Stopframe, o professor de educação física do Orel, que é o protagonista aí pra quem nunca assistiu. E o papel do Daniele na história basicamente é ser o interesse romântico do Clay, o pai do Orel. Almost done there? Yep, just wrapping it up. I'd give it one more shake. All right. Thanks, buddy. By the way, my name's... Later, Pally. O Clay e a Bloberta, que é a mãe do Orel, ambos têm o casamento mais miserável, problemático e infeliz da história de todas as mídias. Dad? Where? I mean, here for you. Well, I'm sure finding it hard to avoid all of the devil's pleasure traps. Don't worry, son. When you get older and have a family, you'll find that leading a virtuous and pleasure-free life comes as easy as waking up in the morning. Clay, I'm setting your couch alarm so you're not late again for work tomorrow. Fine. Okay, it's a lot easier than waking up in the morning. Os dois simplesmente se odeiam em todos os aspectos possíveis, não se suportam, mas é aquela. Moralton, a cidade em que o desenho se passa, é uma cidade completamente religiosa. Então, como bom casal de crentes que eles são, eles não se divorciam porque a igreja não apoia o divórcio. Oral, I risked our safety bringing you all the way out here into China Food Town in order to have a man-to-man talk. Now, I know things have been a little rough over the past few months, what with your mother's unreasonable behavior and her coldness towards me. No, don't say anything. You and Shapey are still young, needy, impressionable children. So your mother and I have decided to stay together, if only for appearances. The last thing we want people to think is that we don't care about our own kids. That's one fact that is none of their business. I prayed that you'd get back together. Well, I think you can give me credit for this one. O jeito que o Clay e a Bloberta se tratam é um show à parte, porque todas as interações deles são a nata da passivo-agressividade. Are you decent? Hold on. Okay. Well, that was a mortifying sermon today. Oh, come on. Can't we have one good night? You know the Reverend was referring to you not wanting Shapey. That's ridiculous. How would he even know? Don't be an idiot. Everyone knows you didn't want him. Yeah, well, I had my reasons. I think it's kind of strange that I don't even remember conceiving this kid. Please, when do you ever remember? All I do is try to forget. Eles se odeiam tanto que já virou um esporte para eles se tratarem mal. O Clay, ele nunca quis se casar com a Bloberta, ele foi manipulado emocionalmente por ela para isso acontecer. Então a vida que ele tem, a esposa, os filhos, o trabalho, ele nunca quis ter nada disso. Essa não é a vida que ele gostaria de ter. E o Daniele, pro Clay, ele representa um escape de tudo isso. Um deslumbre da vida que ele gostaria de ter. A única pessoa que o Clay demonstra qualquer tipo de humanidade, qualquer tipo de carinho, é o Daniele. Thanks, Danielle. Sometimes I wish I could put your brain in my wife's head. Merry Christmas, Clay. Merry Christmas. E o que o Clay tem de paixão pelo Daniele, o Daniele tem de obsessão pelo Clay. Ele é absolutamente obcecado pelo Clay de uma forma que chega a ser doentio. Para começar, ele ficou durante anos observando o Clay de longe, sem falar com ele, sem chegar perto, mas ele já era doente pelo Clay fazia muito tempo. Então ele começou a bolar estratégias para poder se aproximar do Clay. E uma dessas estratégias para poder ficar mais próximo foi comer a esposa dele, engravidar ela, e então o irmão do Orel é filho dele. E tudo isso foi só para ele ficar mais perto da Bloberta para consecutivamente ficar mais perto do Clay. Inclusive a Bloberta achava que o Daniele gostava dela, mas era tudo um grande esquema.
Well, you liked me once. What happened? I needed to get closer. To me? No, To him? I'm sorry. Oh, wait. No, I'm not. I don't care. Na animação de Moral Orel, são poucos os personagens que não são malucos fanáticos religiosos. E o Daniele, ele é um desses. Basicamente, ele é bissexual até na sua fé. Ele é 50% cristão, 50% satanista. Em várias aparições dele, ele tá tanto na igreja quanto fazendo rituais satânicos por aí. E tem um episódio que mostra isso muito bem. E ele começa com o Daniele em seu quarto rezando para o Clay ligar para ele, rezando tanto para Deus quanto para Satanás. Ele tem uma cruz no quarto dele que ele reza pelo que ele quer e se não acontece, ele inverte a cruz e reza pro demônio. Lord in heaven, have him call me. Satan in hell, make him call me. Why doesn't he call? Clay? Just a lucky guess. What's up? Oh, sure, I'll be there in 10. Now, which one of you little guys did this for me? Isso diz muito sobre a personalidade do Daniele, porque ele simplesmente é o personagem mais egoísta da história. Nada pra ele importa além do próprio prazer. Ele não dá a mínima se as suas ações vão afetar outra pessoa, se as suas ações vão destruir uma família. Tudo o que importa pra ele é o que ele quer. Ele faz tudo por interesse, então a religião que ele segue é a que dá o que ele quer. Então ele vai encontrar o Clay e ambos ficam de broderagem por um tempo. Mas é como eu disse anteriormente, enquanto o Daniele é obcecado pelo Clay, o Clay gosta dele, mas o Daniele para ele é mais um passatempo. Ele usa o Daniele como se fosse um escape para aquela vida que ele odeia. Tanto que quando ele se sente bem, ele dispensa o Daniele e vai para casa para sua vida miserável. Dolly, can we settle up? I should go. Great. Yarn, 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 yarn. My, you're working late. Stinking. Dead end job, Esse fato deixa o Daniele mal, porque a gente vê que ele é completamente maluco pelo Clay, em níveis completamente insanos. A gente vê que a vida dele é baseada em fantasiar uma vida com o Clay. É foto no banheiro, é foto deles pela casa, ele janta olhando uma foto do Clay. Inclusive nessa cena aí do jantar, em uma das tantas cruzes que ele tem pela casa, ele tira um caro coroa entre Deus e Satã para ver para quem ele vai pedir o Clay agora. E caiu em Deus. No dia seguinte, em um dia de culto, a família do Orel está falando com o reverendo na porta e de repente chega o Daniele, extravagante como sempre. E o reverendo fica putaço, porque na cidade todo mundo sabe que o Daniele não é prefeitura, ele não perdoa nenhum buraco. Oh, I don't know, Danielle. I'm just so tense. Oh, come to Papa. Hush, little lammy bear. Close your furry lips. Sua mãe tá sabendo que você gosta de rapaz? E todo mundo sabe também que ele e o Clay têm uma relação um pouco mais próxima. Então, por conta disso, por conta da presença dele ali, o reverendo decide fazer um sermão especial para o Daniele. So, Reverend, can you give me a scoop on what the sermon's about today? I think I'm gonna call an audible this week, Oral, for our special guest. Exciting! Homosexuality. Not only is it the biggest sin out there, it's just plain unfair. Men with men? Are you kidding me? Try not to lose your virginity under those circumstances. I mean, you cut out women and you cut out teasing and shelling out cash for expensive dinners and nagging. In fact, gay men would have it made in the shade if it weren't for one thing.
God hates them. Why? Because they can't multiply. Seriously, as hard as they kiss and press their stupid bodies together, they're never going to squeeze a baby out of each other. I'm telling you, it's a joke. And guess who's the only one laughing? Satan? Satan, that's right. In fact, he makes it happen. Let's do this. O reverendo diz que quem gosta, quem apoia o homossexualismo... E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. É o diabo. E o Daniele escuta isso e pensa, é o diabo, então. E aí ele vira satanista de vez. Então ele compra um livro de feitiços e fica pesquisando rituais para poder atrair o Clay pra vida dele. Ai, se existisse aquelas lives lá de cartomante em 2004, o Daniele tava feito. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Coach Stopframe? Oh, hi, Oral. What you got there? Nothing. Just a picture. Oh, hey, Oral, do you think that you could get me a little bit of your dad's hair? Sure. What for? Well, I want to buy him a new comb, and I need to see what gauge teeth to get on it. Gotcha. Ele pede pro Orwell conseguir um fio de cabelo do Clay com essa desculpa esfarrapada. Então, ele vai pra casa, pede o aspirador de pó pra sua mãe e começa a procurar por algum fio de cabelo do Clay. Shapies? Moms? Shapies? Shapies? Oh, hey, that's mine. Thanks for all the loyal years, pal. Shapies? Shapy? Dad? Yeah? Oh, hi. Oral, why are you sifting through the vacuum bag so early in the morning? Oh, is it that early? Yes, I haven't even finished my 3rd drink yet. Well... And why do you have a strand of my hair in your hand? Oral, are you planning to buy me a new comb? How'd you guess? Well, it was either that or you're gonna put a satanic spell on me, and that's just not in your character. Wow, you sure come from a smart head, little guy. No dia seguinte, o Daniele está entrando em contato com o chefe do culto satanista de Morrowton, perguntando se ele poderia participar do ritual de amarração romântica de Satã. E o líder do culto diz que ele poderia comparecer, mas que ele teria que levar 2 coisas. A primeira era o cabelo e a segunda era um virgem para o ritual. Então, o Orwell entra no escritório do Daniele para entregar o cabelo e o Daniele tem mais uma ideia de que o Orwell seria o virgem perfeito para isso. Então, ele chama o Orwell para ir nesse culto satanista com a desculpa de que era uma festa. Wanna come to a party? Sounds fun. Oh, it will be fun. E quando eles chegam lá, aí sim a gente descobre o quão problemático é esse episódio. Porque esse ritual de amarração, meus amigos, não era nada mais, nada menos do que uma suruba. Uma suruba satanista, e o Daniele, sabendo disso, leva o Orwell mesmo assim. O cara não está nem aí pra nada. Greetings, I am Flygron. Come in and have some pizza. Yum! Who's the kid? He's the virgin. What? That's totally against the law. But it's for the ritual. Don't you know any legal virgins? Então, o Daniele, ele descobre que esse culto tinha o foco em se afundar nos prazeres mundanos. E na minha interpretação, a essência desse culto são os 7 pecados capitais, e eles serem realizados em excesso. O orgulho, a ira, a luxúria, a preguiça, tá tudo lá. Tá tudo certo, até porque isso também faz parte da personalidade dele. Tudo isso tirando uma única coisa, a gula. Todo mundo ali era gordo e não tem nada que o Daniele, que é um rato de academia trincadaço, não tem nada que o Daniele odeie mais do que gente gorda. I cannot get naked with these people. Yeah, not with that kid around anyway, whatnot.
have some food. There's pizza, pasta, pies, pasta pies, candy bars, and whatnot. Very decadent stuff. We Satanists love to partake in earthly pleasures, not like the uptight Christians and whatnot. Listen, I don't know where you get your information, but Christians do eat candy bars. No, not this gooey, they don't. What? No. Look, I have to tell you, I pictured things a little bit... I know. More satanic and whatnot. Look, our concept of Satan is pre-Christian and derived from the pagan image of power, virility, sexuality, and sensuality and whatnot. Satan is more a force of nature, not a living quasi-deity and whatnot. I was going to say, I pictured things a little skinnier. Skinny is for the Jesusites. You must be the new meat. Welcome to the garden of earthly and hellish desires. Please pardon me while I rip my eyes out. Have some pizza, Coach. It's sour cream and peanut butter. The devil's combo. Enjoy. 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 Então, quando a suruba ia começar, o líder do culto, que é muito consciente inclusive, diz que o Orwell não poderia testemunhar o que estava prestes a acontecer ali, porque obviamente ele é uma criança. Então o Daniele engana o Orwell mais uma vez. Ele bota uma venda no moleque e fala pra ele que ele tá jogando aquele jogo lá de botar o rabo no burro, sabe? De festa infantil. Então o Orwell, vendado, fica andando pelo salão enquanto uma suruba acontece em volta dele. Ele fica espetando todo mundo com o alfinete. Mas isso dura pouco tempo também, porque o Daniele fica com muito nojo dessa gente. Aquele monte de pessoal trepando e comendo ao mesmo tempo. O Daniele fica com tanto nojo que ele sai dali quase que na hora. Sorry, Clay. I'm afraid it just isn't worth it. Grab a doggy bag or we're out of here. Então ele volta para a estaca zero. Fica em casa rezando e rezando pela atenção do Clay novamente. Ele retorna para esse ciclo que se repete e se repete. E os créditos são do Daniele tirando fotos escondido do Clay enquanto ele vai tomar banho.